Olá, prezados estudantes, eu sou a professora Miriam, estou aqui para apresentar uma disciplina muito importante, muito relevante para os dias atuais, mas que traz um conceito lá dos primórdios para uma discussão, eu posso dizer até profunda. Vocês vão iniciar estudando um pouquinho sobre alguns tópicos e de repente vão querer se aprofundar. As relações étnico-raciais e a responsabilidade social é tema corrente hoje, tão importante que ela se tornou uma disciplina, assim como tantas outras disciplinas que já foram alocadas, elencadas em vários cursos e em várias faculdades. E eu sou a professora Miriam, sou professora aqui, docente, pesquisadora na área de gestão em organizações, aqui na região de Maringá, no estado do Paraná. Fiz o mestrado em gestão de negócios e a minha área de formação é administração. Tendo uma visão geral sobre gestão em organizações, espero contribuir bastante para este material que foi assim separado com muito carinho, renomadas bibliografias para fazer com que vocês tenham um conhecimento que, na verdade, some aquilo que muitos de vocês já têm, que é um conhecimento mais aprofundado nessa área. Esse livro foi organizado, então, em 3 unidades. Essas unidades são compostas pelas organizações de sociedade, responsabilidade social e sustentabilidade e relações étnico-raciais. Nesta primeira unidade, nós iniciamos com uma discussão sobre a evolução do pensamento sobre o trabalho. Neste momento, vocês começam a entender a importância do trabalho, a conhecer um pouco do valor do uso e o valor de troca deste trabalho, e vocês vão percebendo, né, que no início, aquilo que era elemento central na vida do homem, o trabalho, ele passa a ser, então, né, com o tempo até manipulado. Então, Marx entra para fazer a sua deixa, para deixar aí algumas reflexões profundas. Muitas pessoas se apaixonam por Marx, né, na discussão sobre o capitalismo, sobre o capital-trabalho, sobre a mais-valia, porque a princípio o homem vem, né, como uma pessoa que iria trabalhar somente para o seu sustento, para a satisfação das suas necessidades, e depois isso vai tendo uma grande transformação. Vocês vão gostar muito dessa reflexão. Logo em seguida, vocês têm aí o tópico poder e dominação na sociedade e no trabalho. Aí começa, então, a discussão sobre como que o homem, como que as organizações também manipulam o homem, como que a sociedade, no fundo, é manipulada dentro desse contexto do trabalho. Também uma discussão bastante interessante, é claro, para vocês poderem fazer um entendimento maior sobre as formas de organização do trabalho, que vem desde uma discussão lá do tempo fordista, né, do modelo fordista, quando os homens deixam de trabalhar dentro do processo artesanal e passam a trabalhar em fábricas. E aí, dentro desse contexto, o trabalho também, ele se altera, ele se modifica. E é claro que ele vem se modificando ao longo dos anos, né? Nós tivemos aí uma evolução do fordismo para o toyotismo, e hoje se fala da flexibilização. E aí, claro que nós temos algumas inovações, algumas perspectivas novas de como que o homem e a sua relação de trabalho está neste mercado atual. Nós não temos mais uma discussão somente verificando o passado, a sua evolução, mas analisando também essas relações do trabalho, né, dentro desse contexto organizacional. Junto com tudo isso, a gente vê então que o homem, né, ele passa por uma evolução dentro das organizações, a sociedade também passa por uma evolução. Nós temos outros elementos que compõem essa relação de trabalho, essa relação de capital, essa relação organização e sociedade. E o trabalho, dentro deste contexto, ele passa, né, a ser muito importante para o homem, até não só mais para uma questão de sustento, mas também por outros aspectos importantes e necessários para que ele possa subsistir. Dentro desse contexto, nós temos o processo de globalização, e nesse processo de globalização, o que nós vemos? Uma exclusão social muito grande e, ao mesmo tempo, um desemprego estrutural
que está acontecendo aí no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos, por exemplo. E aí, é claro que nós temos visto que uma precarização do trabalho também é uma discussão muito importante. Vocês veem muitas pessoas desempregadas, buscando cada vez mais se qualificarem. E ainda junto com esse contexto, né, nós temos aí os países emergentes que ficam com as sobras daquele trabalho que deveria ser realizado por todos de maneira conjunta, mas que precisam se desenvolver, né? Alguns trabalhos, principalmente os mais braçais, eles acabam ficando para os países do terceiro mundo. Nessa discussão também, nós trazemos aí alguns aspectos importantes e relevantes sobre as questões socioambientais. Também os homens que trabalham dentro das organizações, as organizações e, na verdade, todos os atores da sociedade, eles têm que parar para pensar sobre essas questões socioambientais. Na verdade, nessa primeira unidade, vocês vão ter o quê? Uma visão geral sobre o trabalho, as relações de trabalho. São vários autores aí falando sobre a questão também dessa manutenção do trabalho para a lógica do capital. E é claro que essa discussão da sociedade global sobre a questão socioambiental, ela também permeia as organizações. E também o modo como essas organizações vão ter que atuar. Na verdade, vai servir de base, então, para o nosso segundo capítulo, a nossa segunda unidade, onde nós iniciamos comentando, e aí não tão profundo, porque uma discussão profunda, eu diria que vocês poderiam ler um livro todo somente sobre isso, sobre o desenvolvimento sustentável, e aí atrelando a responsabilidade social, que é um instrumento, uma ferramenta para que nós alcancemos o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Nessa discussão, então, nós fazemos o quê? Uma distinção entre desenvolvimento e crescimento, porque eles são distintos. Muitas vezes as pessoas, nas correntes de estudos, estão aliando o crescimento, né, ao desenvolvimento. E nós sabemos que aí só está analisando o quê? Uma esfera quantitativa. Muitas vezes analisado só pelo PIB, e isso não é suficiente quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, porque ele vai atrelar outras dimensões importantes que nós começamos a discutir no capítulo 1, que fala, unidade 1, que fala, né, logo no final, sobre a importância do homem preservar também os recursos naturais, porque senão ele próprio pode deixar de existir. É claro que essa discussão permeia também as organizações são chamadas a terem responsabilidade social. É claro que vão ter vários conceitos. Hoje não tem um conceito definido somente para desenvolvimento sustentável. Muitas vezes o desenvolvimento sustentável você pode dizer que é o mesmo conceito da sustentabilidade, que é levar a qualidade de vida a todos, ao planeta, de uma forma geral. E a responsabilidade social, um instrumento que as organizações utilizam para fazer com que sinergicamente o tripé, as dimensões econômica, social e ambiental, para que elas alcancem a sua finalidade, né? Ou seja, para que elas mantenham a sua sobrevivência. E mantendo a sua sobrevivência, elas mantêm também quem? Né? Os trabalhadores, e essa responsabilidade já não fica só dentro das organizações, né? Ela também passa a ser uma responsabilidade fora das organizações, com os dependentes, com a comunidade, de uma forma geral. Isso gera muitos dilemas, muitas controvérsias, muita discussão, e aí nós trazemos dois elementos centrais aí de discussão, que são o Milton Friedman e o Kate Davis, e eles vão discutir, entre outros autores, né, até que nível chega a sensibilidade organizacional no uso da ferramenta responsabilidade social. Uns vão trabalhar somente porque eles têm que obedecer uma obrigação legal, né? É quase coercitivo. Fazem isso e acham que já está bom. Outros não, outros atuam com responsabilidade social e outros vão muito além disso, né? Eles atuam com sensibilidade social. E essa sensibilidade social é que tem sido muito cobrada das organizações hoje, porque seriam organizações mais proativas, mais preocupadas com os problemas socioambientais. Uma grande responsabilidade para as organizações, cabe a você ler e entender se vale a pena ou não
atuar com responsabilidade social frente às novas exigências dos consumidores que estão cada vez cobrando mais as organizações também. É demonstrado aqui, num dos tópicos, sobre os balanços, o balanço social, que não é o balanço social da contabilidade, é um balanço social que demonstra quais são as dimensões mais importantes. Nós temos aí a 4ª geração já de dimensões importantes para as organizações analisarem, que seria a dimensão econômica, social, ambiental e agora dos stakeholders, a dimensão em que você espera que você tenha realmente, né, um parecer favorável sobre a sua atuação na sociedade. E é claro que para demonstrar esses indicadores, muitos modelos foram criados. Um deles foi criado pelo Instituto IBASE de Análises Socioeconômicas e o outro, né, aqui no Brasil, pelo Instituto Ethos, que vocês vão conhecer, vocês vão amar agora, esse que eles já estão adequando para a 4ª geração. É claro que tem alguns bastante conhecidos que também seguem um modelo padrão mundial do GRI e também nós temos alguns indicadores de sustentabilidade empresarial que são importantes na Bolsa de Valores e que fizeram aí, claro, emularam do índice Dow Jones. E o CEBDES também, o Centro Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, né, que vocês vão ter o endereço, vocês vão ver que tem várias empresas demonstrando as suas ações pelo instrumento do balanço social, que na verdade serve para quê? Para que eles demonstrem que eles têm responsabilidade social nessas dimensões. Como tudo começou? O Triple Bottom Line, é claro que a gente poderia falar aqui de vários autores, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line é o modelo mais utilizado hoje pela maioria das organizações, grandes empresas e inclusive pelo GRI. Para quê? Para demonstrar como que a organização ela desagrega cada dimensão dessa, a econômica, social e ambiental, os indicadores de ecoeficiência, para explicar como e quanto ela atua em cada dimensão. Então, também há críticas em relação a esse modelo, esse que originou também os 3 Ps, que significa mais ou menos as mesmas coisas, mudando um pouquinho de linha, porém, os céticos acreditam que os 3 Ps eles não vingaram porque o profit significa lucro e não serviria para todos os tipos de organização. Então, o TBL ele é utilizado para todos os tipos de organização. Por fim, um tema bastante importante dentro deste contexto, nós falamos sobre a governança corporativa e ética. Eu diria para vocês que responsabilidade social é igual ética. Uma organização que saiba conduzir com ética os seus negócios, e isso vale do respeito desde o seu cliente interno, que é o seu funcionário, aquele que trabalha com você, que acredita na empresa, até os seus concorrentes. Parece muito difícil, mas vocês vão entender que não. E para demonstrar que estão fazendo uma gestão de qualidade, buscando realmente a sustentabilidade, nós temos aí alguns códigos que são utilizados, né, na governança corporativa, que serão apresentados a vocês, e um pouquinho da discussão sobre ética, porque ética realmente é relevante. A maioria das organizações hoje tem trabalhado, pontuado suas políticas em cima de um código de ética, para que realmente ele não seja passado aí, para que a sociedade ele não passe por uma clivagem, para que ele não seja disseminado totalmente do mercado. Hoje nós temos aí vários exemplos de organizações que estavam muito bem, obrigado, porém, uma vez que caiu na mídia, e hoje nós temos tudo isso em tempo real, essas organizações, elas praticamente, principalmente aquelas que viviam de valores exorbitantes de capital intangível, aquele que você não consegue ver, marcas, patentes, isso diminuiu muito, e essas organizações hoje são ainda falência, né? Organizações muito grandes, que às vezes mundiais você conhecia e de repente elas deixaram de existir. Isso pode acontecer com muita facilidade. Por isso, organizações sérias estão buscando trabalhar em cima desses códigos de governança corporativa. E aí, por fim, na unidade 3 do livro de vocês,
vocês vão tentar aliar tudo aquilo que nós vimos na primeira unidade, né, uma discussão totalmente voltada para o trabalho, para as relações de trabalho e para o papel do homem dentro da sociedade e como foi a influência também dos modelos organizacionais, fordista, taylorista e toyotista, e agora a era da flexibilização dentro desse contexto, e aí tendo mais um elemento para pensar, né, que é a etnicidade, que são as relações étnicas. Você já parou para pensar sobre a etnicidade? Né? Dentro de um aspecto geral, o que você vê no mundo todo? Né? Todo mundo querendo demonstrar a sua cultura, querendo ver a sua cultura respeitada. E é claro que fica muito difícil eu aceitar a cultura da Índia, eles aceitarem a cultura brasileira, o japonês aceitar a chinesa e assim por diante. Mas nós temos agora um desafio muito grande, então nós precisamos entender que cada um tem uma pertença, né? Então dentro desse contexto também, ao longo dos anos, com essa questão da responsabilidade social, o homem viu, e aí sabendo que tem uma consciência sociopolítica maior, principalmente política, todos trazem à tona uma discussão muito importante sobre a diversidade e as ações afirmativas. Nós vemos aí que as pessoas declaram, né, que respeitam as outras religiões, as outras línguas, mas nós sabemos que dentro desse conceito muitas vezes está mascarado o quê? O racismo. O racismo, a discriminação racial, que não está atrelado somente à cor, está muitas vezes atrelado à língua, né? Então o que você vê? Tribos, você vê discussões, guerras, e a própria Organização das Nações Unidas e outros organismos multilaterais importantes fazendo uma discussão sobre o respeito à diversidade, né? O respeito à diferença. E se fala até então do quê? Do multiculturalismo. Como é difícil, e há muita discussão sobre isso, mas como é difícil você respeitar a outra cultura, não é mesmo? Quantos anos a gente estuda sobre cultura, sabe da dificuldade, mas cada dia é mais importante os gestores, os atores, aquelas pessoas que realmente trabalham em favor das relações com pessoas, respeitar essa diversidade. E conhecer esse tema, então, é muito relevante, principalmente com essa mudança que ocorre dentro da contextualização do trabalho ao longo dos anos, as mudanças também que as próprias organizações estão tendo que fazer para também subsistirem dentro do mercado de trabalho globalizado, né? A gente fala também aí da questão do desenvolvimento local, mostrando que você tem que pensar globalmente, mas tem que atuar localmente. Então, quando você vai atuar localmente, começa ali, né, o respeito com a diversidade. E a consciência política, né, ela vem do quê? Só porque alguém colocou uma lei? Não. Na verdade, nós temos que pensar, e aí nós temos aqui algumas discussões não tão profundas. Eu digo que cada tema desse, ele requereria aí um livro só para discutir, né? Só organizações de sociedade, só responsabilidade social e desenvolvimento sustentável e somente relações étnico-raciais. É bastante amplo, a gente colocou aqui em 3 unidades, trazendo para você esses elementos importantes para que você seja um bom gestor. E aí nós trazemos, então, né, nós vimos nessas reflexões profundas o quê? Que ao longo dos anos nós também deixamos algumas marcas, né? As organizações deixaram, as pessoas deixaram algumas marcas. Começa aí pelo processo das formas de trabalho também, que começaram muitas vezes com a escravidão. E aí nós trouxemos, então, uma discussão mais voltada para o Brasil, não aprofundando em todas as relações étnicas, porque seria, vamos dizer, muito difícil. Começamos pelas nossas raízes. Quem começam aqui? Né? Nós começamos pelos indígenas, desde quando foi descoberto o Brasil, com uma história bem sucinta, assim também, e uma discussão sobre a cultura afro-brasileira e africana, também bastante sucinta, só para situá-los para essa questão mais importante, que é a questão das ações afirmativas. Então, o mito da democracia racial foi discutido como um elemento
muito importante e separado, por quê? Porque nós estamos dentro desse processo, dessa discussão. Muitas pessoas dizem que não são racistas, trocam a palavra raça por etnia, respeito à diferença por diversidade, muitos utilizam a palavra multiculturalismo como se aquilo, nossa, fosse a coisa mais importante, na discussão, quando nós percebemos que, na verdade, o mundo ainda não está se entendendo. Então, se a gente aqui não tiver como fazer essa discussão, que é simples assim, nossas origens ali, afro-brasileira e africana, porque nós fomos tirando essa pertença deles desde o início, da mesma forma os indígenas que sequer têm direito às suas próprias terras, aquilo que eles já tinham antes. Claro que as ações afirmativas vêm dentro de um contexto de quê? De reparação. Um contexto de reparação em que há também muita discussão sobre se realmente a cultura que deveria, que caminhou e que ao mesmo tempo quis isso também, quis ser simplesmente brasileira, afrodescendente, se eles também gostariam que tivesse essas políticas de reparações. Então, há controvérsias, inclusive, com a própria raça. É uma discussão bastante interessante, mas também sucinta, sobre essas políticas de reparações, demonstrando que o governo, então, através das políticas públicas, através das leis, principalmente da Constituição Federal, ele vem minimizar um pouco dessas diferenças que nós tivemos entre classes. Por causa do trabalho também houve uma diferença, por causa do tratamento que foi dado para essas pessoas desde o início, mas lembrando que nós fazemos uma discussão mais profunda sobre a cultura afro-brasileira e africana e as questões indígenas. Nós teríamos aí outros elementos, como também os italianos, os europeus, os alemães e assim por diante. Mas essa política de reparação, ela acaba se estendendo também para as organizações. Veja como que nós fechamos, então, essa discussão. Hoje, as 500 maiores empresas, por meio do Instituto Ethos, elas têm demonstrado já que têm trabalhado no desenvolvimento dessas ações afirmativas e algumas de gênero também. Aí, claro que a nossa discussão é mais voltada aí para as questões afro-brasileira, africana e indígena, mas não deixo de também demonstrar para vocês que há outras ações afirmativas em respeito à diversidade étnica e em respeito também às questões de gênero, que são muito importantes, a questão de idade, por causa da pessoa que é muitas vezes excluída porque é mais velha e assim por diante. Foi um assunto muito gostoso para mim escrever isso aqui para vocês, e claro que aqui não esgotou todo o assunto, é uma visão geral do assunto na relação trabalho e capital, também como que é a forma do uso do poder e dominação nas organizações na sociedade. Nenhuma discussão dessa se esgota aqui. Disso também nós tiramos aí alguns impactos decorrentes nos processos de trabalho na atualidade, que culminaram aí num grande desafio para os atores organizacionais, que também daqueles que chefiam os governos, e ficou cada vez mais difícil, principalmente por essa relação cada vez mais heterogênea, que nós trazemos lá desde a discussão da unidade 1, cada vez mais fragmentada e complexa, porque é o multiculturalismo, a palavra que está na boca de todo mundo aí hoje em dia, sustentabilidade. E aliar, então, essas responsabilidades socioambientais com o desenvolvimento sustentável é uma tarefa que eu deixo para vocês, enquanto futuros gestores, enquanto atores, enquanto cidadão da sociedade, para pensar. Porque nós vamos ter filhos, nós vamos ter netos, já tenho, mas nós vamos ter uma família que pode ultrapassar gerações e gerações, e a ideia de desenvolvimento sustentável é isso, é que nós todos satisfaçamos as nossas necessidades atuais, nós todos da sociedade, o que não está acontecendo, e que também as próximas gerações satisfaçam as suas necessidades. Tudo isso nós temos que fazer trabalhando, buscando uma vida digna, trazendo o nosso sustento, sem ser precarizado, sem ser escravizado, respeitando um ao outro e
no final, né, com relações talvez muito mais solidárias. Eu digo talvez, porque infelizmente hoje o mundo está do jeito que está, né? Nós vemos aí que nós temos que muito aprender ainda, por isso que eu coloco como desafio para você, para mim, para aqueles que estão estudando esses temas, para que a gente consiga, no final, ter um saldo positivo e as próximas gerações também tenham a oportunidade de satisfação das suas necessidades. Um abraço a todos, espero que tenham um bom aproveitamento nos estudos. Sigam as minhas sugestões e vocês vão aprender muito, vai somar, agregar e vai fazer de você um ser humano completamente transformado. Um abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.